Esse vídeo é muito importante e eu preciso que você me ajude compartilhando esse conteúdo, beleza? Galera, eu resolvi gravar um vídeo aqui me apresentando, falando um pouco do que eu já fiz e do que eu quero fazer. Então esse é um vídeo muito importante para você mandar para aquela pessoa que ainda não decidiu o seu voto para deputado estadual em São Paulo e mostrar que você tem um candidato bem qualificado, que já fez muito, mesmo antes de ter mandato, e que tem boas propostas para o estado de São Paulo, beleza? Antes, recadinhos iniciais, veja aqui na descrição deste vídeo, tem o Google Forms para você preencher, para você receber o nosso material de campanha, beleza? E também conferir se você tá me seguindo em todas as redes sociais, certo? Tem conteúdo específico para cada rede social, a gente tá trabalhando muito na nossa comunicação, beleza? Bom, a parte 1, me apresentando. Eu sou o Renato Batista, eu tenho 27 anos, sou formado em Relações Internacionais pela SPM, fiz minha especialização em Relações Governamentais, fiz minha pós-graduação em Ciência Política pela FESP e meu mestrado em Gestão de Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Já estudei fora do país, onde, na verdade, eu vi um mundo absolutamente diferente daquela realidade que eu conhecia aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Foi isso que abriu a minha cabeça para ter ido estudar relações internacionais. Eu também falo outros idiomas, inglês, italiano, espanhol, e sempre me dediquei no início da minha carreira, o meu grande objetivo era trabalhar numa organização internacional, era sabe, como se a ONU fosse o topo do mundo e de lá eu pudesse resolver todos os problemas da sociedade. E, obviamente, com o andar da carruagem, com o andar da faculdade, quanto mais você vai aprendendo, você vê que a solução não está no sistema internacional, nem em organizações internacionais, mas sim no Estado. E quando eu digo Estado aqui, eu não estou me referindo ao Estado grande, aquele que controla absolutamente tudo. Sou a favor do Estado mínimo, que ele seja responsável pelas áreas essenciais, segurança, saúde, educação, principalmente, e não fique metendo o bedelho em outras coisas. Mas o fato é que por meio da política a gente consegue fazer algo de diferente para a sociedade, e justamente por isso eu entrei para a política em 2014, conhecendo um bando de desajustados que tinha feito uma campanha para deputado estadual e que dali fundaram o Movimento Brasil Livre, convocaram manifestações para tirar Dilma Rousseff do poder, e desde lá eu estou no Movimento Brasil Livre há 8 anos, sendo parte hoje da coordenação nacional do movimento. Nesse meio período eu trabalhei na Câmara de Vereadores, fui chefe de gabinete do nosso primeiro vereador eleito lá, à época o Fernando Holliday. Depois fui chefe de gabinete do Arthur Duval na Assembleia Legislativa e, enfim, lá a gente fez muita coisa e é sobre isso que eu quero falar nesse segundo ponto do vídeo. O que eu já fiz, algumas conquistas que já fiz mesmo antes de ter mandato, de ações que eu movi na justiça. Vou começar aqui falando algumas de âmbito municipal. Eu venci uma ação contra a máfia do lixo na cidade de São Paulo. A máfia do lixo tinha feito uma espécie de recadastramento, algo que ela tinha se unido com a prefeitura para prejudicar os comerciantes e os empreendedores. Entrei na justiça no ano de 2018 e fui ter essa vitória 2 anos depois na justiça. Então mexi com uma máfia muito poderosa na cidade de São Paulo e que de alguma maneira a gente conseguiu uma vitória para ajudar a desmantelá-la. Também venci a taxa do Uber. A cidade de São Paulo tinha criado no ano passado, aprovado na Câmara Municipal, sancionado pelo prefeito, dava para ele o poder de criar uma taxa de R$2, uma taxa de embarque e desembarque sobre os aplicativos de transporte e também sobre os aplicativos de entrega. Então, se você fosse pedir um Rappi, um Uber, um iFood, você pagaria uma taxa de R$2 para a prefeitura engordar ainda mais os seus cofres. Eu obtive por meio da CPI dos aplicativos de que apenas o aplicativo Uber realizava em média 30 milhões de corridas por mês na cidade de São Paulo. Aí você coloca isso em 12 meses, multiplica por 2, eu tive uma vitória, uma economia de mais de 600 milhões de reais somente nos aplicativos de transporte. Se eu botar aqui para contar os aplicativos de entrega que ainda não têm os dados confiáveis pelo poder público de quantas entregas são feitas, essa é uma economia que passa de R$1 bilhão que a prefeitura ia arrecadar às suas custas. E você que é da cidade de São Paulo, saiba que muitas coisas que são feitas aqui na capital se expandem pelo interior e depois para o Brasil afora. Então essa poderia ser uma legislação que
poderia ser implementada no estado inteiro. E graças a essa ação que eu entrei e venci, esse tipo de taxa foi considerada inconstitucional. Então, qualquer cidade que tentar realizar essa mesma taxa, que tentar fazer essa mesma extorsão com o contribuinte, a gente tem uma decisão favorável declarando a inconstitucionalidade dessa taxa, graças a essa ação que eu fiz. Junto com o Arthur, na Assembleia Legislativa, eu questionei na Justiça. Vejam só, a Assembleia Legislativa, ela teve um dinheiro sobrando no final do ano. Aí o que ela faz, né, com essa economia? Eu chamo de economia porque a Assembleia custa muito caro, muito, muito caro. É mais do que obrigação ter um tipo de economia ali. Mas aí eles falaram, bom, sobrou um dinheiro, vamos fazer o quê? Vamos dividir entre todo mundo. Resolveu dar 3 mil reais de Auxílio Peru para todos os funcionários da Assembleia, inclusive para aqueles que ganham acima do teto, que eu vou falar daqui a pouco. Entramos na Justiça, suspendemos o Auxílio Peru e fizemos com que a Assembleia devolvesse esse dinheiro para os cofres públicos. Esse dinheiro foi enviado para o Executivo para políticas na área da educação e da saúde. Essa economia foi de mais de 40 milhões de reais. Ainda na Assembleia Legislativa, junto com o Arthur, eu questionei e conseguimos a suspensão do contrato de publicidade da Assembleia. Os deputados tinham criado um contrato de mais de 30 milhões de reais para eles aparecerem fazendo propaganda na Rede Globo em horário nobre. Você ia estar vendo a sua novela aí, o Pantanal, e do nada ia aparecer algum deputado bonitão da Assembleia falando o quanto ele trabalha a favor de você, gastando teu dinheiro para aparecer em horário nobre em redes de televisão. Conseguimos a suspensão desse contrato de publicidade na Justiça, economizando mais de 30 milhões de reais. Junto com o Arthur Duval, outra ação que ainda corre na Justiça sobre as licenças prêmio. A Assembleia resolveu pagar licença prêmio para funcionários que tinham anos de trabalho acumulado. Esses funcionários começaram a juntar essas licenças prêmio e aí eles resolviam tirar em um só mês, sem nenhum tipo de desconto tributário, sem nenhum tipo de desconto se essa licença estava acima do teto. Teve gente ganhando 500 mil reais em um mês. É um escárnio, é um absurdo, uma vergonha com a sua cara que paga imposto. É um tapa na cara de toda a sociedade. Gente ganhando, recebendo esses valores, 300, 400, 500 mil reais. Questionamos isso na Justiça. E eu já me comprometo aqui com vocês, meu primeiro projeto de lei vai ser para suspender qualquer tipo de penduricalho de pagamento feito para funcionários do funcionalismo público estadual, principalmente da Assembleia, onde essa mamata rola solta, para acabar com isso. Meu primeiro projeto de lei será esse. Isso sem contar as denúncias que a gente fez na Justiça contra o governo Bolsonaro na época da pandemia, quando ele quis roubar vacina do estado de São Paulo. Eu cheguei a denunciar ele até no Tribunal de Haia, utilizando minha experiência como internacionalista para fazer essa denúncia. Então, pessoal, eu fiz tudo isso sem ter mandato, sem nunca ter me candidatado a nada, sem nunca ter sido eleito a absolutamente nada. Fiz isso porque acredito, porque quero combater os privilégios, combater a corrupção. Então eu peço que você olhe com carinho para isso, para saber se o seu candidato, aquela pessoa que você pensa em votar, o que ela já fez antes de vir pedir o teu voto. E eu vou te dizer aqui também o que eu quero fazer para o estado de São Paulo. Além do que eu já falei aqui no vídeo, que o meu primeiro projeto de lei será para suspender qualquer tipo de pagamento feito acima do teto de penduricalho do funcionalismo público estadual, eu, junto com o Arthur Duval, em 2020, elaborei o plano de governo dele para a disputa da prefeitura. E já tínhamos elaborado um plano de governo que ele apresentaria na candidatura ao governo do estado. Esse plano de governo, a gente falava sobre várias áreas e eu estou propondo e mostrando todas essas propostas nas minhas redes sociais. Lá no meu Instagram, você clica na aba propostas. Lá tem tudo que a gente quer fazer para cada área. E eu vou dar aqui uma palhinha para vocês sobre isso. Na área da educação, 5 propostas essenciais que eu julgo para a educação. Número 1, o ensino superior custa muito caro. A gente precisa inverter essa pirâmide, onde a gente gasta 4 vezes mais com o ensino superior do que o ensino básico. Isso é um problema no mundo inteiro. A gente precisa olhar para outras formas do ensino superior arrecadar, como por exemplo os fundos endowment, como por exemplo investimentos privados na área de pesquisa. A gente precisa levar o privado para dentro das universidades públicas e desmentir esse argumento dos socialistas, dos esquerdistas, de que isso seria uma privatização do ensino público. Número 2, ainda nessa linha, terceirizar todas as atividades meio do ensino. O que não for atividade fim, atividade pedagógica, possa ser terceirizado, para que não haja necessidade de se criar mais e mais concursos para áreas que não são o fim da atividade do Estado, que não são as áreas
pedagógicas. Número 3, acabar com a aprovação automática. Isso é um dos maiores absurdos que foi feito pelo PSDB, foi mantido pelo PT na cidade de São Paulo, foi mantido por todo mundo. É um absurdo que a gente aprove alunos na escola porque o Estado se julgou incompetente de fazer com que esse aluno aprenda. Acabar com a aprovação automática é um dos pontos principais. Número 4, aluno tem que ficar dentro da sala de aula. A gente precisa ampliar as escolas em tempo integral. Eu proponho que o governo do estado de São Paulo seja o primeiro estado em que tenhamos 100% de escolas em tempo integral. Dá para fazer em 4 anos. A gente já teve um aumento do número de escolas em tempo integral nos últimos anos, muito importante. Dá para continuar expandindo para a gente levar isso para 100% da rede pública. Número 5, e um dos principais, o ICMS educacional, que já deveria ter sido aprovado, pessoal. Isso, assim, era número 1. Já foi feito no Espírito Santo, já foi feito no Ceará. A gente distribuiu o recurso do ICMS de maneira a premiar aqueles municípios, aquelas escolas que fazem um bom trabalho. Hoje a gente direciona mais dinheiro para quem faz um mau trabalho e assim a gente premia aqueles que não são eficientes. Precisamos premiar aqueles que são bons. Meritocracia na distribuição do imposto. Isso é muito importante. Na área do meio ambiente, as passagens de fauna. Olha essa imagem aqui que eu coloquei. Essa é uma imagem da Índia. Olha, isso já foi feito em vários lugares do mundo para a gente acabar com os atropelamentos de fauna nas estradas. A gente tem aqui pontos de morte no estado de São Paulo, de morte de fauna, de animais gigantescos. São milhões de animais, dos pequenos aos grandes, que são mortos por atropelamento. O atropelamento prejudica o trânsito, para a estrada, mata animais, que é até mais grave, e gera para o estado de São Paulo um gasto de 60 milhões de reais. Somente com o que a gente deixaria de gastar com esses 60 milhões de reais seria o suficiente para a gente construir passagens de fauna nos principais pontos de atropelamento. Além disso, na área do meio ambiente, combater invasão em área de manancial. Todo mundo sabe onde tem. Vá para o extremo sul da cidade de São Paulo, você vai ver o que fazem. Um absurdo. Desmatamento perto de áreas de manancial para construir casa, para vender para pessoa pobre que não sabe o que está comprando, que assina sem contrato, que assina qualquer coisa, que constrói a casa, que paga barato e depois não dá para tirar a pessoa humilde de lá, que gastou todo o seu dinheiro para comprar uma casa invadida em área de manancial, que é vendida pelo crime organizado, uma das principais fontes de financiamento do crime organizado. Isso precisa acabar urgente. Na área do combate à corrupção, eu propus, está nas minhas redes sociais, o pacote de combate à corrupção estadual. Eu fiz um grupo de trabalho com diversos juristas do país inteiro, onde colhi informações com os maiores especialistas que eu podia consultar sobre um pacote para a gente combater a corrupção, para não ficar só da boca para fora o combate à corrupção, mas a gente ter leis efetivas para fazer que o combate à corrupção valha. E ela está separada em 6 pontos. O primeiro, a criação da Lei Complementar Estadual de Licitações. Já passou no Senado que os estados podem realizar isso. A gente precisa ter uma Lei Complementar Estadual de Licitações que combata cartéis, que combata tabelamento de preço, que combata esses oligopólios que sempre acabam vencendo as licitações. Número 2, um programa de checagem de antecedentes para todos os cargos em comissão. Isso já existe em outros lugares do mundo. Aqui a gente não tem um programa de checagem tão amplo para verificar aquelas pessoas que estão entrando nos cargos em comissão, tanto no legislativo como no executivo. Número 3, um programa de integridade que permita mecanismos de controle e auditoria que faça com que as denúncias cheguem a diversos órgãos responsáveis por apurar e que dê preferência às denúncias feitas de casos de corrupção e que também proteja aquele servidor público que faça a denúncia de corrupção que esteja acontecendo no seu órgão. Número 4, modernização dos processos administrativos, que haja mais integração entre os processos administrativos e os processos judiciais, para que tenha essa integração e a gente tenha a velocidade e a modernização para que a gente chegue num resultado cada vez mais rápido de qualquer tipo de processo administrativo. Número 5, a implementação da auditoria interna dentro da Assembleia, um projeto que foi aprovado em 2019 para ter a controladoria da Assembleia Legislativa e que não foi implementado até hoje. Por que será que não foi implementado? Quando eu estiver lá eu vou questionar isso e vou fazer com que seja implementado, até porque isso foi aprovado. As controladorias gerais são responsáveis por desvendar diversos escândalos de corrupção em várias áreas,
Precisamos ter essa auditoria interna na Lesp. Número 6, como eu falei para vocês aqui na parte da saúde, na metade do vídeo, a regulamentação das organizações sociais na área da saúde. Já teve uma CPI que foi para apurar as denúncias, não apurou absolutamente nenhuma denúncia, mas fez propostas interessantes. Eu li o relatório dessa CPI e, com base nessas propostas para regulamentar as organizações sociais, para que elas não sejam verdadeiras máfias na mão de oligopólios políticos, a gente precisa implementar essas propostas e fazer com que haja uma concorrência de verdade e que vença o melhor. Na área da agricultura, em 4 pontos: financiamento e apoio à pesquisa e assistência técnica para os produtores rurais, especialmente para os pequenos e médios. Número 2, agricultura 4.0. Pessoal, tá na hora de ter conectividade no campo, tem que acabar com o êxodo rural, as pessoas saem do campo porque sequer conseguem que aquilo chegue à tecnologia, chegue à internet naqueles lugares. Tudo isso também porque a gente tem uma legislação absolutamente burocrática para a implementação das antenas, para a implementação do 5G. Tudo isso dá para ser resolvido por meio de projeto de lei. A gente precisa facilitar para que a gente consiga ter agricultura 4.0, para que a gente não tenha mais sombra de sinal de internet no estado de São Paulo. É um absurdo, um estado rico como São Paulo, a gente pegar uma estrada, a gente ir no campo e não ter sinal de internet. Tudo isso por uma legislação atrasada. Número 3, mercado voluntário de carbono, algo que o mundo inteiro moderno já está discutindo. Número 4, trabalhar com a União para a gente ter agilidade na emissão das licenças ambientais. Esse é um tema que eu já conversei muito com o Kim Kataguiri, quando ele foi o relator do licenciamento ambiental. Segurança pública, número 1, valorização dos policiais civis, que está com uma defasagem altíssima, dos policiais militares, que recebem um salário absolutamente pequeno se comparado ao restante do Brasil. Absurdo que um estado rico como São Paulo não valorize as suas forças de segurança. A gente precisa também, agora para os policiais penais, fazer a concessão dos presídios. Aqui no estado de São Paulo a gente tem Secretaria da Administração Penitenciária. O estado não deve administrar presídio. O estado, quando administra presídio, sabe o que acontece? Vira escola do crime, vira escola do PCC. A concessão hoje ela já existe. Ela é feita do estado de São Paulo para as mãos do crime organizado, para a mão do PCC. Tem que acabar. A gente já tem experiência boa no Brasil. Olha o caso de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Diminuiu absolutamente todos os índices com a concessão do serviço de administração penitenciária. Diminui o número de reincidência, diminui absolutamente tudo. É muito melhor que a gente faça essa concessão, isso precisa ser feito. Não precisa ter Secretaria de Administração Penitenciária. Fortalecimento institucional das forças de segurança, melhorar a governança, premiar os bons e, obviamente, valorizar com uma remuneração que seja justa ao trabalho que esses heróis da segurança pública fazem por toda a sociedade. São Paulo internacional, o que é muito da minha pauta que eu falo sobre relações internacionais. A gente precisa internacionalizar o estado de São Paulo, buscar acordos comerciais estratégicos entre São Paulo e outros países. Número 2, ter cooperação tecnológica entre São Paulo e outros estados e outros países. Fazer com que São Paulo tenha protagonismo nas relações exteriores. E tudo isso, pessoal, todas essas propostas dando exemplo. Porque não adianta a gente se propor a apontar o dedo, a colocar o dedo na ferida dos outros e não dar o exemplo. Eu quero dar o exemplo, assim como o Arthur Duval fez quando chegou na Assembleia e recusou todos os privilégios que um deputado tem direito. Eu vou fazer o mesmo. Porque a gente precisa fazer a mudança pelo exemplo. E eu já dou exemplo na minha campanha. O meu partido me ofereceu fundo eleitoral para fazer a campanha e eu recusei, porque acho imoral. Acho que o fundo eleitoral sequer deveria existir. E toda a minha campanha está sendo feita com doações, com a vaquinha onde você me ajuda, com doações privadas. A gente precisa dar o exemplo desde o início, desde o período eleitoral, e não vai ser diferente a hora que eu chegar lá. Eu administrei o gabinete do Arthur e a gente gastou R$0 de verba de gabinete durante os mais de 3 anos de mandato. Enfim, gravei esse vídeo numa lapada só aqui, porque eu tenho todas essas propostas na ponta da língua, a motivação e o propósito ainda mais.
E é por isso que eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo, mostre para as pessoas que você tem um candidato preparado, que já fez e que quer fazer muito mais pelo estado de São Paulo, pessoal. E, obviamente, não esqueça do meu número, 44999. E aproveita e clica na descrição e pede o seu material que a gente vai mandar para você. Beijos e abraços.